Oi, estamos de volta aqui mais uma vez no programa desse nosso podcast querido, TEOmediaCast. Mais um programa gravado, especial. Estamos aqui com um convidado que, se você tem escutado, e talvez outro dia você escutou ele participando, né? Mas daqui a pouquinho eu falo sobre o nome dele. Mas, mais uma vez, Samuel e eu estamos juntos aqui para bater um papo. Esse momento tão gostoso para nós aqui, falando de algo muito importante. Eu creio que você deve ficar aí, não pode sair daí não, né, Samuel? Prazer, estamos juntos. Tudo bom? Como é que está o ouvinte aí que está nos assistindo? A alegria estar aqui com o nosso convidado, né? Já vai ser apresentado. Eu creio que vai ser um bom podcast hoje, como tem sido os outros. É isso aí, não sai não, espera aí. Então, estamos de volta e hoje o nosso convidado é o velho, porque na verdade ele foi o primeiro a falar aqui, então ele é o nosso vovô, que é o fundador do TEOmediaCast, é o Ronaldo. Ronaldo é querido nosso amigo, já participou. Se você entrar aí na nossa página, aí você vai ter várias gravações feitas pelo Ronaldo, coisa muito boa. E ele está aproveitando que ele está passeando em São Paulo, e nós pegamos ele está aqui para nós conversarmos. Queremos conversar sobre questões que envolvem a vida nossa de crente diante das mídias sociais, já que ele teve toda essa pegada, e vamos conversar sobre isso. Seja bem-vindo, Ronaldo. Prazer de vê-lo aqui. Muito obrigado. Para mim é um privilégio mesmo estar com vocês hoje, podendo participar junto à mesa aqui com amigos queridos, né? E podendo tratar de assunto que acredito que tem uma relação muito prática para quem nos ouve, que todos nós estamos arrodeados aí das redes sociais e das influências que isso envolve. Então, muito obrigado pelo convite. De fato, estava dando uma parada aqui em São Paulo nas férias. A esposa deixou, eu vim. Mas ele teve que deixar o cartão com ela para ela passear. Sim, aquelas coisas. Família crente ou não crente, a coisa é a mesma coisa. A gente tava tendo a reunião de planejamento, né? Eu falei assim, eu vou dar uma dica para vocês, não fala para ele que foi eu não, mas o Ronaldo tá em São Paulo. Lá em casa eu já dei a deixa para ele ir no programa, ele não falou nada. Tenta aí vocês ver se não ouvi. Não, então deixa eu te perguntar isso, saudades no bom sentido, não saudosismo, mas gostava de participar aqui e tal. Foi um grande privilégio quando Marcelo me convidou para conhecer a Comev. Claro, já tinha ouvido falar muito sobre a Comev, e quando fui para conhecer os estúdios, conhecer o trabalho que era desempenhado e o bate-papo que a gente pôde ter, pensando já na TEOmedia, né, nessa plataforma de streaming, e como isso poderia se alinhar num possível podcast, isso foi um negócio muito interessante, alguma coisa que já morava no meu coração, de tentar fazer alguma coisa alinhado com teologia, alinhado com temas relevantes contemporâneos, com gente boa conversando, entrevista, etc. E então isso casou muito bem com aquilo que estava sendo necessário para a plataforma, para criar conteúdo. E então, quando a gente começou a pensar esse assunto e desenhar o programa, foi muito rápido, e de repente a gente já estava gravando, e realmente foi um grande, assim, uma grande experiência para mim, da qual, claro, tenho muita saudade, e eu tô matando um pouquinho hoje. Que legal, porque a questão é o seguinte, para quem tá escutando, o Ronaldo não foi mandado embora, né? E nem fugiu também. Na verdade, ele mudou para longe, tá no Nordeste, tá pastoreando a igreja lá, e por causa disso que ele não tava aqui mais, né? Eu conheci o TEOmedia com o Ronaldo, né? O Ronaldo a gente é amigo há um tempo já, e aí ele me mandou, acho que foi o primeiro com o Abdias, foi o primeiro? Foi um dos primeiros, não foi o primeiro exatamente. Ele me mandou do Abdias, do Jonatas Abdias, foi quando eu conheci o TEOmedia, achei fantástico o nome, né? E jamais imaginava um dia estar sentado na mesa aqui participando, mas eu conheci por meio dele, depois conheci ainda mais por meio do Neto, né? A gente tá relembrando aqui todos os apresentadores. Exato. E por fim é o vovô Ronaldo e o tio Fernando, né? Pois acho que é mais ou menos por aí, né? Então, mas a minha grande curiosidade é essa, você continua no meio, você continua trabalhando com podcast, alguma coisa parecida, o que você faz lá especificamente nessa área midiática, sei lá, ou
Quando eu fui para Recife, fui a convite de uma igreja para pastorear, que é a primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada, que na verdade fica em Olinda, que é a região metropolitana de Recife, a parte histórica. E lá, portanto, eu tenho trabalhado com a igreja como pastor. Logo depois, a gente começou um outro podcast, que foi chamado de Confessional Podcast. Confessional Cast, nem lembro agora o nome, mas era confessional. E o nosso foco era exatamente trabalhar temas teológicos também, mais enviesado para teologia reformada, né? Não é que tinha uma gradezinha assim que você ficava escutando a confissão das pessoas, não, né? Dando perdão e tal. Exatamente. Não era isso. Mas assim, trabalhando mais a questão de linha reformada, trabalhando mais temas alinhados com a nossa teologia enquanto presbiterianos. Isso durou um tempo, depois a gente resolveu dar uma pausa e tá até agora sim, talvez isso retome de outra forma, a gente tem pensado. Mas além disso, agora trabalhando como capelão de uma escola, que é a Academia Cristã de Boa Viagem, eu tenho contribuído alguma coisa também nessa área, inclusive hoje, né, não vai bater o mesmo horário, porque nós estamos gravando para depois lançarmos, mas hoje eu vou gravar uma live junto com algumas pessoas da escola, que foram diretoras da escola, tratando sobre educação confessional, e aí já é confessional em outro sentido, né? Agora tratando sobre escolas e etc. Então, de vez em quando isso surge também, né? Então, basicamente, isso tem sido o nosso meio. O tempo tem sido muito complicado, ainda que tenha até a facilidade de ter um estúdio de uma igreja irmã nossa, presbiteriana, que tá bem fácil da gente usar, mas infelizmente falta um pouco mais de tempo para poder trabalhar mais essa questão. Mas em breve, talvez esse ano ainda, 2024, a gente deve lançar um outro podcast trabalhando também temas teológicos. Esse vai ser o nosso foco. E por que quando o crente faz qualquer tipo de coisa, Instagram ou Face ou X ou qualquer coisa aí, tem que falar de Jesus, tem que... Por que você me dá uma explicação disso aí, por que tem que ter, mesmo que não chame confessional ou teomídia ou qualquer coisa, o que você pode falar para nós? O que eu acredito, reverendo, é que na verdade, assim, nós, enquanto cristãos, devemos usar todos os meios possíveis para comunicar o evangelho. Tá bem. E isso no passado foi quando houve o movimento da imprensa, né, dos tipos móveis com Gutenberg, que foi muito importante para que a reforma protestante pudesse acontecer. Depois, com a própria internet, quando ela começou, a gente tem isso também vinculado ao movimento de ressurgimento da teologia calvinista reformada, e nós hoje temos mantido isso. Ainda que hoje a coisa está bem pulverizada, nós temos, né, gente de todo tipo fazendo esse tipo de trabalho dentro da linhagem cristã, mas independentemente do rótulo que você pense em igreja, nós temos que imaginar que o nosso chamado para comunicar, e para usar uma linguagem bem das redes sociais, né, para viralizar o evangelho, é um chamado que devemos usar os recursos que estão às nossas mãos. Enquanto a gente conversava um pouquinho em off, eu mencionava o fato de que hoje você tem a verticalização das cidades. E muitos nossos bairros onde nossas igrejas estão inseridas, e eu conheço a igreja dos Dois Irmãos aqui, sei que é o caso que eu vou dizer agora, tem prédios. São poucas casas, a maioria são prédios mesmo. E como é que você alcança um apartamento? Você não vai chegar lá no porteiro e vai dizer, eu posso visitar os apartamentos que eu quero entregar um panfleto. Esquece. Também você não vai ficar na frente esperando para entregar panfletos. Isso não é uma coisa que procede muito. Então, as redes sociais, o uso do Instagram, do YouTube, você alcança essas pessoas pelo algoritmo, pela localização. Essas plataformas fazem esse tipo de entrega. E você consegue alcançar a casa de uma pessoa que nem crente mas talvez porque ela procurou no YouTube, no Google, alguma coisa de igreja, ou um tema, você mencionou a sua própria experiência de alguém ter procurado a palavra teologia reformada, que é bem do nosso nicho mesmo, e caiu na sua igreja. Então, como é que isso é possível? É claro que a gente acredita na providência do Senhor e o Espírito Santo concede dessa forma, mas o instrumento que Deus tem usado em nosso tempo
sem dúvida alguma, as redes sociais, o YouTube e como isso tem sido positivo para a propagação do evangelho. Só deixa eu dar um up nisso aqui, porque é disso mesmo que eu estou falando, mas a minha pergunta é mais ainda. Sou pastor, então aí já fica a coisa muito restrita, mas vamos dizer, eu sou um crente e eu tenho uma página na internet, eu tenho o meu Instagram, não é um trabalho da igreja, trabalho de evangelização, missões da igreja, isso deve refletir minha fé? Ah, perfeito. Entendeu? Perfeito. Claro, eu sei a resposta. Quer dizer, eu tenho a resposta. Eu não estou aqui curioso, mas acho que é interessante esse negócio do sagrado e o profano, perfeito, né? Para dizer a coisa antiga. Uhum. E eu gostaria que os nossos ouvintes pensassem sobre essa questão daquilo que usa, seja um meio muito rápido ou não. Não sei se hoje em dia tem alguém que não... Eu conheço algumas pessoas que não gostam do Insta ou não gostam do Face. Meu Facebook praticamente está esquecido, faz mais de ano que eu não entro lá, não uso, né? Mas todo mundo tem algum meio social, né? Meu Facebook ele é usado por tabela, né? Eu posto no Insta, vai pro Facebook. Ou eu uso para contatos, é verdade. Porque tem alguns que eu não tenho contato no WhatsApp, eu acabo conversando por lá. Ainda tem gente que usa Facebook, né? Para contato, para bate-papo, sim. Você não vai falar de Orkut, né? Porque daí nós vamos ter que ir em outra geração. Né? Vamos ficar nessa parte só. Saudosismo. Então, eu acho que a pergunta aí envolve um princípio fundamental da fé cristã, que é não partir a nossa vida, não dicotomizar a nossa vida, como se nós pudéssemos dizer que a nossa vida, nossas ações enquanto cristãos, ela deve corresponder à vontade de Deus em uma determinada área ou aspecto, em outras não é relevante. E é muito relevante tudo aquilo que a gente faz, até no mundo virtual, né? E isso é algo que precisa estar muito conectado com a nossa visão cristã evangélica, porque a Bíblia é muito clara sobre esse assunto. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Os nossos símbolos de fé como presbiterianos também são tão claros. A única pergunta que todo mundo sabe decorada, que é a primeira pergunta do breve do Catecismo Maior de Westminster, que trata sobre qual é o fim último de todas as pessoas, todos os homens, que é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, se alegrar no Senhor. Então essa ideia de você ter que viver para a glória de Deus. Então isso está inserido, e aí, independentemente de qual seja a vertente evangélica, há uma coisa que todos concordam: realmente, nós fomos criados por Deus para glorificá-lo. Se esse é o caso, há alguma coisa que precisamos fazer nas redes sociais que envolve glorificar a Deus, como também há, e infelizmente há muito, como desonrá-lo. Sim, como verdade. Não fazer a vontade de Deus e como usar como um instrumento para ofensa, como um instrumento para o pecado, e aí tem todo um aspecto bem grande de como essas coisas se relacionam. Aumentou a nossa tarefa, Samuel, essa coisa, porque é claro que a gente não é espião e não tem uma obrigação constitucional ou não constitucional e tal, de ficar vendo o Facebook dos meninos da igreja e tal, e não é só dos meninos, né? Meninos não ficam ofendidos, mas é uma coisa que nós pastores temos, né? Nós três aqui, no caso, somos pastores. Às vezes não... É uma coisa que... né? Às vezes é uma fotografia, às vezes é um apoio, algum apoio que apoia não sei o que, apoio e tal, e lá no mas final... Mas mostra o coração de algum jeito. Então, você acha isso? Tem todo você tipo, como pastor. Nos últimos anos a gente se tornou fiscal de rede social, né? Para ver que foto tá postando, tem umas fotos, uns ensaios que não deveriam estar lá, as ideias que estão sendo postadas, indiretas que estão sendo postadas, ou alguém chegou para os lugares. Os lugares. Os lugares que a pessoa... O que a pessoa tá fazendo. Teve uma pessoa que falou assim: pastor, você ouviu o Facebook de fulano? Aí eu disse: não vi não. Ele deu uma indireta lá pro senhor. E não foi uma indireta. A pessoa chegou ali e disse um negócio que era referente a mim. Alguém falou assim: mas ninguém pensa isso. Não, o pastor da minha igreja pensa. Então não foi nenhuma indireta. Então assim, esse tipo de coisa. Então foi muito cansativo pra gente. Eu não tenho paciência muito pra rede social. Isso não é segredo pra ninguém. Você não vai ver meu Instagram sendo movimentado o tempo todo. Somos dois. Pronto, mas assim, eu tinha que entrar pra olhar o Instagram dos outros. Era chato. Era chato você chegar lá, você no story, você comentar lá: mas é por aí, é isso mesmo.
É ruim, é ruim. E eu acho que é uma ferramenta importante, só para deixar claro, não sou antiquado, eu nasci na tecnologia já, né? Assim, cresci na tecnologia, com 8 anos eu já mexia com computador já, mas assim, e eu acho que a Wittenberg dos nossos dias seria as redes sociais, mas para nós pastores ficou bem complicado, principalmente por causa da falta de maturidade de alguns que postam sem nem perceber, ou espero que não percebam, ou intencionalmente postam coisas que não deveriam postar. Sem dúvida. Acho que o trabalho pastoral, ele até diria, Fernando Milton, que na verdade, as redes sociais facilitaram o nosso trabalho. Porque a gente consegue ver coisas que não eram possíveis ser vistas, com as redes sociais, porque as pessoas postam onde estão, com quem estão, como estão. Qual o gesto que está fazendo? Os gestos... As pessoas começam a se mostrar mais, porque essa questão da superexposição, e a partir do momento que essa pessoa está se expondo, nós podemos verificar como pastores, para cuidar do coração daquela pessoa, como... Então, assim, enquanto pastor, nesses últimos anos aí, especialmente, vamos pensar aqui na igreja de Casa Caiada que eu estou trabalhando, ultimamente, eu acho que eu já atendi uns 10 rapazes e moças que eu precisei alertá-los sobre como deveriam usar as redes sociais. Explicar para eles, olha, o que você está fazendo está errado. Mas pastor, mas isso aqui ninguém tá vendo. Tá vendo? Eu tô vendo, então tem outras pessoas vendo. E aquela história que você falou, que eu te levo em última análise, a questão que a Escritura manda aqui, todas as coisas sejam para a glória do Senhor, todas as coisas. Então, às vezes a gente ainda tem aquelas ideias, mas isso foi uma brincadeirinha sem maldade. Isso aí é uma meia-verdade. Essas coisas que as pessoas usam, que nós condenamos, mas isso aí foi só uma fotografia ali, artística, ou eu tava lá... A maldade tá nos olhos de quem vê, essa conversinha fiada. Isso é muito comum, essa conversa aí de falar, você que só vê sexo em tudo, você só vê violência em tudo, você só vê ideologia política em tudo, isso, de certa maneira, em algum grau, já escutei, ou pouco ou muito, acho que todo mundo. Mas nós temos que pensar que tudo que o Deus nos dá, e eu tenho uma transmissão diária da minha igreja no Instagram de reunião de oração, é um pontinho de oração, são 15, 20 minutos só, que eu falo que, lembrando Calvino dizer que se a gente não estabelecer uma coisa correta, nós vamos negligenciar o dever de orar, né? Uhum. Aliás, para quem não sabe, Calvino, ele é o teólogo da oração e do Espírito Santo, o pessoal pensa só em outras coisas, mas ele vai direto, né? Então, desde a pandemia, aliás, a pandemia, eu creio que foi um incentivador dessa questão das mídias sociais, desculpem, porque nós ficamos isolados, mas foi uma maneira de comunicar. Tinha época que as igrejas por lei tinham que ficar fechadas e tal, graças a Deus já passou, mas nós temos esse meio social, só que nós não podemos esquecer, nós somos crentes. Eu sou crente quando eu jogo bola. Lá, quando eu estudei no seminário de Campinas, tinha um campo de futebol, onde hoje é um prédio do Mackenzie, mas naquela época tinha um campão lá no futebol. Nós jogávamos lá constantemente. Eu nunca fui muito bom de bola, mas a gente sempre brincava lá e jogava, e tinha um entre-classes, como qualquer escola tem. E eu lembro de um colega, e eu vou falar o nome dele porque eu vou falar bem dele, chamado Esdras Carlos Heller. Eu gosto muito do Esdras, um bom companheiro, jogava bem bola. E eu lembro de um dia, estava tendo um interclasse lá, alguma coisa, e alguém discutiu com o outro, aquelas coisas de futebol. Não foi palavrão, não meteu a mão, mas teve uma discussão brava lá. Quando a gente olha assim, o Wesley tá indo embora. Ele saiu do campo, né? E aí, onde você vai? Eu não tô aqui para isso. Saiu do jogo, não falou com ninguém. Time de classe não tem treinador, essas coisas. Não, se é para jogar bola, para brigar, eu não tô aqui. O crente não é para isso. E eu falei, rapaz, que lição que o Wesley tá dando na gente, né? Uhum. Então, mas a gente devia pensar nisso. Nós somos cristãos. Perfeito. Então, as paixões políticas, ideológicas, as questões clubísticas, nós brincamos. Eu comecei brincando aqui sobre futebol, São Paulo, seja o esporte, né? Eu sou palmeirense, que eu não marquei, mas aí fica tranquilo, que esse ano nós não ganhamos nenhum título até agora, eu estou inconformado. Mas a verdade é assim, nós temos, são brincadeiras que a gente faz, mas nós temos que lembrar que a primeira coisa é Jesus Cristo, né? Sim. E isso tem que ser no que você digita, no que você vê, no que você
como é que fala? Quando você dá like lá, você clica no coraçãozinho, aquilo tá falando quem você é, né? E você, como cristão, não pode associar isso de jeito nenhum, né? E a imagem que traz, né? Por exemplo, stalkear, que o pessoal chama, né? Quando alguém, por exemplo, um rapaz, ele começa a curtir as postagens de uma menina. Muita postagem, os caras falam, o cara tá... Essa eu não sabia. Tá Como marcando, é que é? Stalkear, acho que é isso, stalkear, né? O cara tá marcando território e tal. Aí você vai lá ver, por exemplo, alguns perfis de fotos não muito boas, aparece lá na timeline, homens casados curtindo, por exemplo. Já chegou no Facebook pra mim pedido de amizade, que você vê que o perfil é perfil fake, a foto não é uma foto muito educada da moça. Quando você vai olhar amigos em comum para ver, cara, quem que tá seguindo esse perfil aqui? Tem E amigos em comum. colegas casados que seguem. Então, assim, tem tudo isso hoje. É como o Ronaldo falou, acaba sendo até um facilitador ou um dedo duro. Pois é. Não, eu creio que tem um aspecto pastoral que facilita, mas qual a minha preocupação? Minha preocupação é a seguinte: tem uma pergunta lá no Facebook que o pessoal leva muito a sério. A pergunta é: o que é que você tá pensando? E as pessoas postam. E postam demasiadamente. Eu lembro de uma moça lá de onde eu pastoreei, que ela expunha a vida dela textualmente, né? Absurdamente na internet. Ela colocava tudo que tava passando na cabeça dela. Eu falei assim, não, as pessoas não precisam... Você tem que ter filtro. As pessoas não precisam saber disso. Sim. Você não precisa se expor dessa forma na internet. Então, assim, aí você tem o Black Mirror lá que faz aliás, uma crítica não devia ser em lugar nenhum, né? Não, em lugar nenhum. Você entra no ônibus, tá falando no celular do seu lado e contando a vida íntima dela. Eu já passei por esse constrangimento. O que essa pessoa tá falando aqui no ônibus? Né? Desculpa mas é já uma extensão das redes sociais, né? As pessoas começaram a ter um lugar para falar, né? Isso. E acho que tem que falar em todo canto. Uma Né? super exposição mesmo. A pessoa se expõe muito, não tem essa consciência. E é isso que eu falei, né? Eu já tive que lidar com jovens que eu tive que dizer, cara, você não precisa postar isso que você tá fazendo. Isso que você tá fazendo, guarda pra você ou pros seus amigos mais próximos. Pra que você tá colocando isso nas redes sociais? Pra que você tá dizendo isso? Pra que você tá colocando essa foto? Não cabe isso aí. E aí a gente perceber como que a juventude, ela perdeu até esse filtro. Perdeu o filtro, de algo até simples da convivência e da conveniência. E aí vem todos os memes que a gente já conhece, famosos, daquela moça ou aquele rapaz que tira uma foto de biquíni, de sunga, bota um versículo na legenda. Assim, mas qual é a relação, né? Tudo posto naquele que me fortalece. Aí tá a moça na praia de biquíni. Mas o que você tá fazendo, minha filha? Qual é a relação, né? E isso tá mostrando como que as pessoas, elas não estão tendo o mínimo de coerência de perceber o problema da superexposição e do que elas estão usando disso. Então, essa questão mesmo dessas moças que você falou, né, adicionando e tal, muitas vezes são perfis fakes e tem uma série de coisas de golpe, etc. Mas muitas vezes isso tem sido um gatilho para a pornografia. Então a gente vê como essas coisas vão caminhando e sendo usadas mais uma vez para o mercado aí que ganha muitos milhões com o pecado, com a tragédia, com a maldade. E a gente precisa entender que essas coisas são instrumentos para o mal e para o bem, como basicamente tudo nessa nossa vida, ao qual nós precisamos estar atentos e como glorificar a Deus. E sabe, você que está nos escutando ou vendo, né, depende se é a parte gravada ou em vídeo, aqui há programas gravados bons para você entrar aqui, especialmente sobre o pessoal da Vida Pura, que tem falado bastante sobre isso. Se você não escutou essa gravação e tudo, veja, procura o pessoal dessa missão Vida Pura, que fala sobre pornografia na internet, é muito interessante. Mas, no Instagram, acho que é Ministério Vida Pura, né? No Instagram, né? E no Telmídia tem lá Vida Pura, sextas, né? Que vai ao ar. E acho que, se eu não me engano, ele teve gravação num Telmídia Cast, acho que foi o Lugero Neto que gravou até. Eu gravei com ele também. Então, teve um que o Neto gravou com dois deles e teve um que eu gravei, eu e o Neto com ele. E além do que tem, vale a pena olhar lá. Mas hoje é praticamente impossível, como eu disse, eu já tinha até comentado, alguém dizer assim, não estou na mídia social em qualquer nível, mesmo que use pouco o Insta, ou use pouco o Face, ou use pouco o X. Quando ele fala em X é porque antigamente era o Twitter, né? Então agora é um X lá, a marquinha dele.
Mas é praticamente impossível isso. Mas eu quero fazer uma outra pergunta, porque eu quero caminhar para o grau da importância dessa mídia social na nossa vida por causa de um fato acontecido não faz muito tempo aqui no Brasil. Mas está na hora de um pequeno break. Então você aguenta aí um pouquinho só que nós vamos continuar essa nossa conversa sobre o assunto mídia social. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Bom, então de volta aqui para continuar falando sobre isso. Uma coisa que aconteceu, o nosso programa é gravado e fica aí no ar, pode ser que daqui a 5, 6, 7 anos alguém veja, mas eu tenho que falar que relativamente recentemente houve um caso muito triste aqui no Brasil, de uma moça, não está ligado com o evangelho propriamente, mas que ela foi alvo de tamanha pressão na internet, com como hoje em dia fala assim, fake news, uma história dela, de um relacionamento com um fulano de tal, e tamanha pressão que ela acabou por cometer suicídio, né? Então isso ainda é um assunto, no momento dessa gravação, que ainda está muito... Tá forte aí, inclusive pessoas que foram canceladas, eles mesmo desligaram. Fala que vai pra justiça. Teve um outro fator, né? Ela foi uma fofoca que inventaram contra ela, expuseram a vida dela na internet de forma errada tanto na exposição como no assunto, né? E aí ela fez um texto grande, inclusive, explicando que não tinha acontecido aquilo, pedindo inclusive que fosse retirada a postagem, e o dono da página zombou. Falou assim, redação do Enem. Sim. Então, assim, alguns entendem que aquele foi o gatilho para que ela... E depois eu vi a gravação da mãe dela apelando para que as pessoas parassem com aquilo, porque a filha estava sob muita pressão. Claro, eu não tenho a menor intenção e a menor capacidade de julgar a vida dessa moça. Se alguém parente está escutando, não me leve a mão. O que eu queria perguntar é o seguinte: Ronaldo, o que a gente pode falar dessa influência de você estar num lugar e, de repente, muita gente está falando mal de você, o bullying ou qualquer outro nome que se dê, essas pressões, e alguém que tenha um amor por Jesus, que confia no Senhor, na justiça de Deus, chegar a tal ponto, claro, pode ter componentes mentais, de doença, de um momento difícil que está passando, pode ter outros complicadores. De novo, não estou julgando a vida dessa moça. E nem sequer de quem falou contra ela, porque não é esse o assunto. Mas como é que um cristão deve encarar esses mecanismos que nós temos e qual que é a importância que isso pode ser dado na sua própria vida? Já que se fala até hoje em dia de cancelamento de alguém que vai falar do Evangelho de Jesus, então tantas pressões e vai ser tirado e de repente não pode pregar mais o Evangelho. E o YouTube você não pode fazer isso porque acontece aquilo, que o Instagram você não pode fazer isso, acontece aquilo, tal palavra não pode ser dita ou colocada em tal lugar, porque se essa palavra aparecer vão cortar. Como é que a gente vive no meio de tudo isso? E ainda colocando outra situação que teve, que é bem mais antiga, a memória às vezes nossa brasileira muito curta, mas semelhante ao que aconteceu com essa moça, o desfecho foi uma irmã da Assembleia de Deus, se eu não estou enganado, no perfil, no Facebook do bairro, colocaram a descrição de uma mulher que era bruxa, que estava raptando crianças. Agora você está falando, eu lembro. Lembra? E aí, a descrição que passaram foi a dela. E ela estava voltando do cabeleireiro, tinha acabado de pintar o cabelo, ela foi espancada até a morte. Isso. Então, assim, não foi só o caso dessa moça, assim, o uso da internet que acabou não terminando bem, né? Isso. Eu acho que duas formas de tentar responder essa questão. Um caminho de responder essa questão envolve o coração do ser humano. Tá. Quando o profeta Amós escreveu a sua profecia, lá no comecinho, eu preguei os profetas menores, iniciei a exposição dos profetas menores agora em 2023, e dentre os livros que nós pregamos, né, eu e minha equipe de pastores, foi Amós. E lá no comecinho é muito curioso que Deus usa o profeta
E ele começa falando mal, né? Cancelando, entre aspas, né? Deus começa trazendo profecias de consequências dos pecados dos inimigos de Israel. Então, Deus vai trazendo juízo sobre os inimigos de Israel, profecia a profecia. Mas a intenção de Deus não eram os inimigos. Até que finalmente chega, de fato, onde Deus queria chegar, que é falar de Judá e Israel, que é o final ali da perícope, capítulo 2, ali no finalzinho do capítulo 2. E por que Deus usou essa estratégia? Eu imagino, e foi assim que eu caminhei quando expus esse texto, que Deus estava preparando o coração daquele povo, quase como percebendo o regozijo deles com a desgraça alheia, com a desgraça dos inimigos, especialmente. E eles verem, olha só, olha como Deus é bom, olha aí, o juízo que ele está fazendo, é isso mesmo e tal. Até que finalmente Deus vira a mesa e diz assim, mas o maior problema não é esse. Não vão ser eles, né? O alvo da minha ira maior, não. Não, o problema são vocês. Então, esse movimento profético do Senhor mostra algo do nosso coração. De como há, de fato, deleite, prazer mórbido no coração do ser humano. Como que nós, de uma certa forma, temos algum prazer em vermos certos inimigos serem cancelados, serem massacrados. Eu me lembro que quando eu preguei esse sermão, eu usei uma ilustração um pouco mais pesada, que é o caso de quando nós até sentimos um pouco de um sentimento de certa justiça quando vemos alguém que vai cometer um crime, seja um assalto, uma coisa assim, é aquela pessoa alvejada por um policial. Aí eu vou dizer assim, olha, a justiça foi feita, né? Então, o problema é que se nós fôssemos usar da severidade com a qual nós cancelamos, julgamos, regozijamos com o mal feito a outros, com respeito a nós mesmos, e da maldade que nós somos no nosso coração, aí a gente estaria... que julgamos, seremos julgados. Nós estaríamos numa situação muito complicada. Então, o título do sermão foi quem com um cancelamento fere, amanhã também será cancelado. Tá bom, Samuel? Pra nós, Então, tem até a questão também quando Davi, né, faz o censo, né? Deus dá lá pra ele escolhas, né? O que é que você escolhe? Como é que você quer ser punido, né? Se de matar o povo, tá bom, né? Tudo bem. Como é que você quer ser punido? E a escolha de Davi, né? O Davi, ele prefere, ele foge de uma justiça humana. Porque ele entende que, de fato, o nosso coração impiedoso, a gente tende a ser muito mais justo com o outro do que esperamos que essa justiça também valha pra gente. Sim. E é isso. Então, a primeira coisa é essa. É que as redes sociais, elas externalizam algo do nosso coração. E como que na história da humanidade foi assim, e não é diferente agora, como que nós temos certo prazer em ver o outro sofrendo as consequências dos seus atos. Ou seja, não é que todo cancelamento ele é de todo injusto. Isto é, tem coisas que as pessoas fazem que está errada e que, por consequência, elas recebem a consequência natural daquilo ali. E o problema é que se eu olhar para dentro de mim mesmo e pensar, mas espera aí, e as consequências dos meus atos? E a maldade que há no meu coração? Será que, de fato, eu não seria merecedor de receber tamanho cancelamento tal qual aquela pessoa, só que as pessoas não sabem do que eu fiz? Então, a gente tem vários casos de pessoas que foram canceladas. Eu vou dar um exemplo aqui, meio um pouco mais, não muito distante, do caso daquele, acho que era deputado ligado ao MBL, que foi na Ucrânia, e quando voltou fez comentários péssimos a respeito das moças que estavam ali sofrendo. Os comentários dele no grupo vazaram WhatsApp, os comentários. Né? Mas assim, como homem, tendo já participado de grupos de ímpios e etc., eu já vi comentários não muito diferentes daqueles que eu ouvi ali. E pessoas as quais estariam naquele grupo lá estavam prontas para cancelar aquele outro rapaz só porque o dele foi exposto. E aí, então, a gente percebe como o coração humano está, de fato, disposto a expor os outros para esconder o nosso. E esse prazer que há nisso, e como que Deus confronta isso no povo de Israel, e como a gente deveria também olhar para esse lado e dizer assim, Senhor, confronta
o meu coração. Então, a primeira coisa, esse primeiro caminho para responder a sua pergunta é essa. É o coração humano. E o coração humano tem aí uma doença terrível chamada pecado, o qual a gente precisa mortificar e não alimentar, e o cancelamento alimenta. E até uma questão disso, eu lembro de um caso de uma disciplina que eu tive que aplicar na igreja, e para nós, no nosso meio aqui presbiteriano, a gente vai saber disso, que não existe sentença sem que tenha sido julgado aquele irmão. Então, assim, a igreja está comentando sobre o assunto. Não, vai ter um tribunal, ele vai ser julgado, e sendo julgado será disciplinado. E nesse processo, a pessoa falou assim, e aí, pastor, a pessoa vai ser disciplinada, não vai ser disciplinada? No corredor da igreja, eu olhei para a pessoa e falei assim, sabe qual deveria ser sua pergunta? Pastor, vocês estão cuidando da vida dele? Ele está sendo pastoreado? E aí eu falei para essa pessoa, rapaz, a gente tem uma tendência de olhar para a disciplina de forma incorreta. Para alguns é regozijo o irmão ser disciplinado. Por quê? Mais difícil tratar dele depois da disciplina, inclusive. Não, ele falou assim, para alguns é regozijo ver o irmão sendo disciplinado, porque na cabeça do cara é o seguinte, ó, eu sou pecador, mas tem alguém que é pior do que eu. Quando a disciplina deveria servir para quê, rapaz? Ó o pecado que ele caiu, eu posso cair nesse pecado também. Por isso que, para nós, um dos motivos da disciplina, um dos propósitos da disciplina é a edificação da igreja. E aí, você tem as coisas, antes mesmo das redes sociais, os grandes programas de televisão que retratavam os crimes, as violências, e Alborguete, o próprio Datena depois, que fizeram fama falando contra esses criminosos. Munducão, né? Isso, e você colocando aquelas pessoas assim na pior das humanidades, e você em casa lá, jantando, almoçando, sei lá, e com a boca ainda cheia, dizia assim, olha, coisa terrível, eu jamais faria isso. Mas peraí, como assim jamais faria isso? Realmente, você está analisando o seu coração e... Tá? Você talvez não fizesse exatamente aquilo, mas e as outras coisas que você faz? Podia fazer até pior. Tava numa quinta-feira, rapaz, eu lembro desse. Eu tava chegando lá na cidade que eu pastorei, em Mossoró. Tava no culto de doutrina. A igreja de Mossoró, você foi lá recentemente, tem lá o salão social e tem um templo no primeiro andar. No salão social, onde acontecia a reunião de doutrina, reunião de oração, normalmente a gente ficava na rua, né? E aí eu tava lá dando doutrina, falando sobre depravação total, inclusive, e passa um senhor assim, de uns 50 anos, numa quinta-feira à noite. Para mim, um senhor. Tá. Numa quinta-feira à noite, extremamente alcoolizado. Uma quinta-feira à noite, por volta de umas 20 horas, extremamente alcoolizado. E a reação do pessoal mais jovem foi ver as baboseiras que ele estava dizendo, começar a achar graça, zombar, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei sério. Em outro tempo eu teria rido. Eu confesso, eu teria achado, se fosse mais jovem, eu teria achado engraçado. E aí um jovem me perguntou assim, pastor, você não achou engraçado o que aconteceu? Eu falei assim, não. Sabe por quê? Porque se não fosse a misericórdia de Deus que me fez crescer na igreja, sendo criado na igreja, eu podia estar fazendo isso ou pior. Eu podia estar fazendo exatamente isso. Se eu tivesse sido criado fora da igreja, em festa e tudo, talvez uma hora dessa, numa quinta-feira à noite, eu já estivesse para lá de Bagdá, já estivesse extremamente alcoolizado ou fazendo coisa ainda pior. Então, essa reação, infelizmente, acontece em muitas pessoas. Sim. De você não parar para pensar nisso. Eu podia fazer pior do que isso. Eu podia ser, se não fosse a graça de Deus. Então isso retrata bem o nosso coração, né? E como essas coisas se retroalimentam. Agora tem um outro caminho para responder essa pergunta, que é um caminho bem diferente desse, do coração humano. Então esse, eu diria assim, é o nosso aspecto pastoral, o coração humano. A gente precisa lidar com isso. E esse, enquanto pastores, é com certeza o nosso maior material de trabalho. A gente tem que trabalhar aqui porque a gente está lidando com pessoas. Mas tem outra questão, e ela é muito séria, a gente precisa lidar com isso. É que as redes sociais, elas também são empresas. E como empresas, elas servem a interesses. E como pessoas que têm interesses, são grupos bem menores do que aqueles que são consumidores, esses que estão entregando o produto, e no final das contas a gente termina descobrindo que nós somos o produto, as pessoas estão sendo usadas. Esse caso específico que o senhor trouxe, que é o caso que envolve um blog famoso, um blog com milhões de seguidores, mas um blog que por detrás tem todo um grupo de pessoas voltadas para o uso de manipulação de mídias. Então entra a questão que tem lucro, entra muito dinheiro nisso. Muito dinheiro. Tem a questão da própria fake news. O que é fake news? Porque no final das contas, pra gente que somos crentes e cremos que existe verdade absoluta, é muito simples saber o que é fake news. Sim, fake news é aquilo que não se enquadra com a realidade. Mas para essas pessoas, fake news não é isso. Fake news é simplesmente
a narrativa que não se enquadra com o desejo e interesse deles. Agenda, né? Não atende a agenda. Isso é uma fake news. Não tem nada a ver com realidade, porque para eles realidade, que realidade? Então, eles criam a realidade. Então, no final das contas, essa jovem, ela fez parte desse programa onde esse povo, esses grupos têm interesse. Então, eu não estou aqui militando nenhum tipo de conspiração, essa coisa toda, mas o fato é que as pessoas ganham muito dinheiro, e onde tem muito dinheiro também existem pessoas com medo de perder esse muito dinheiro. Então, e elas querem ganhar mais. Então, para isso, existe um mercado. E as redes sociais são um mercado bilionário, e, portanto, essas questões das mídias, dos jornais, isso tudo está envolvido. Hoje, inclusive, nós temos o cancelamento de um pastor presbiteriano reformado, que, apesar de ter algumas falas polêmicas, ele é famoso, o Douglas Wilson, e esse pastor americano estava para vir a um evento aqui no Brasil, o qual agora ele foi desconvidado, foi cancelada a sua vinda, exatamente por causa de, primeiramente, uma movimentação dentro da igreja evangélica, algumas pessoas que não gostam dele, algumas pessoas que não gostam da fala dele, e aí eu não tomo partido por nenhum dos dois lados, mas o fato é que as pessoas alimentaram uma ala da igreja evangélica mais à esquerda, e depois, mais especificamente, uma ala dos jornais brasileiros, não evangélicos, que aí já estão fora da igreja mesmo, e que essa coisa tomou proporções muito grandes, que entrou questões políticas, e a coisa ficou de um jeito que era insustentável mais a vinda dele, porque já estava afetando a pessoas que estavam investindo empresas ligadas ao evento, estava ligada às pessoas políticos, né, ligados àquele evento, prefeito da cidade, etc. Então a coisa tomou proporções enormes. Tudo começou por um cancelamento lá menor, evangélico, exatamente, por questões teológicas, algumas questões de cunho de fala, etc. O final das contas, onde eu quero chegar? Bom, as pessoas alimentaram um grupo que tem interesses. Então a gente precisa também ter essa sabedoria. Bom, consultar o nosso coração, questões de cancelamento, a gente precisa lidar com isso. Mas também a gente precisa ter sabedoria de entender que nós estamos num mundo onde há pessoas que ganham muito dinheiro com a gente, com as nossas coisas, e saber exatamente como é que nós vamos alimentar isso aí. Como é que nós vamos lidar com isso aí, e que tipo de coisa nós vamos ensinar também para aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que nos ouvem. Nós temos grupos de pessoas que nos dão atenção. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa questão do uso das redes sociais, e de como a gente deve fazer isso para a glória de Deus, sem, contanto, se perder no meio desse turbilhão de coisas. Porque uma coisa que eu penso, e aí eu vou colocar minha referência aqui nesse caminho. No começo desse nosso papo de hoje, nós estávamos falando a respeito de tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Então, o Senhor, lá naquele evangélico básico, simples, inicial, somos pecadores condenados à morte, o Senhor nos amou, se apresentou a nós, nos chamou, nos deu sua palavra, mostrando o caminho da nossa salvação, nos convenceu de que a obra de Jesus realmente é eficiente, é suficiente. Nós somos cobertos da graça, nós temos uma alegria. Ser crente é uma delícia. Estou falando da igreja que eu participo, isso aí tudo são coisas, são delícias também, mas o mais importante, eu podia estar sozinho, né, no mundo, e eu teria que encontrar essa alegria no Senhor por aquilo que Ele deu para mim, ou lembrando alguma coisa de Piper ou de qualquer outro, mas não precisa nem ser isso. Então aqui está a minha satisfação. Então eu vivo para a glória de Deus, e eu tenho que olhar as mídias sociais e tudo, na verdade tudo, não é? E olhar e pensar o seguinte: isso foi algo que Deus colocou na minha mão para usar. O mesmo Deus colocou na minha mão para usar, Ele pode permitir que seja tirado das minhas mãos. E se porventura chegar um dia que seja tirado da minha mão, eu vou ficar triste com a perda da possibilidade ou do caminho que eu estou fazendo, fui alvo de uma injustiça, uma maldade, parará, questões, no fundo, teológicas ou ideológicas, seja o que for o nome que dê. Mas, na verdade, então, se Deus não quer mais que eu use, eu não vou usar. Eu estou falando assim naquele primeiro sentimento meu. Como é que um jovem, não é jovem, eu estou falando em jovem, tem que parar de falar de jovem aqui, é para qualquer cristão
que usa meios sociais e chega num ponto que, de repente, não existe mais a possibilidade por um cancelamento, de novo, vamos usar o termo ideológico, porque seriam os não cristãos, né? Alguma coisa aconteceu porque quer que você pare, que você não tem como você estar lá sem demonstrar a sua fé, na sua atitude, na sua palavra, nas fotografias que você coloca, nos valores que você coloca, não tem como não pôr ali. E que beleza que Deus me dá essa oportunidade, e de vez em quando eu posso pôr um versículo, não naquele sentido de pôr lá de sunguinha e tal, mas eu posso e devo colocar ou algum hino maravilhoso, alguma coisa bela e tudo. E se Deus tirar isso da minha mão, bom, porque Deus permitiu que tirasse da minha mão. Eu lembro que meu pai faleceu em 87, foi. E nós tínhamos um carro, um Opala, e esse Opala foi o único carro que meu pai comprou, zero. Então, ele tinha até apelido na família. A gente chamava ele de Chicão. Desculpa aí os Francisco da vida que estão escutando, Chicão, né? E um dia eu já tinha casado, eu mudei para Dourados, fui pastorear em Dourados, e minha irmã, uma conversa telefônica, fala, roubaram o Chicão. Então, um dia elas acordam, abre a porta que está na frente de casa, tem um buraco lá onde estava o Chicão estacionado, né? Rapaz, levaram embora um carro que tinha gratas recordações, era bom, era útil, nós já tínhamos mais de um carro na família, mas era útil e tudo. E a gente sente assim, rapaz, como é que pode ter roubado uma coisa da gente? Pastoreando em Bauru, um membro da igreja um dia saiu, foi para a igreja, quando voltou para casa, tinha entrado na casa dele na hora que ele estava na igreja. E ainda era época de videocassete, né? Tem gente que nem sabe o que é isso, mas videocassete e videocassete caro, limparam a casa dele. Poxa, mas na hora do culto, a pessoa presbítero foi para a igreja com a família, todo mundo, e aproveitaram. Mas Deus, por que Deus permite? São umas perguntas meio pesadas para nós, mas fico assim, pensando, Deus põe na nossa mão e de repente fala assim, não, Ronaldo, não é mais para você. Não, Samuel, você não vai usar mais. E Deus tira. E eu penso que um cristão, no seu coração, quando crê nesse Deus soberano, sábio, providente, tudo aquilo que nós amamos em Deus, a gente tem que ter um coração de tal maneira preparado que, se porventura falta alguma coisa, isso pode ser até um parente, né? Falta alguma coisa, a gente tem que continuar sereno na mão de Deus. Não é fácil. A nossa vida não pode estar nisso, né? Pelo mesmo caso que você falou, é o pecado que está em nós. Então, morreu alguém, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho e tal, minha avó, e aquilo acaba com a vida da pessoa. E realmente é duro, luto é duro, duro. E assim, a grande verdade é que, e a gente orou pela família, né, enlutada, que perdeu a mãe que perdeu a filha, mas a grande verdade é que se essa menina não tivesse chegado a esse extremo, uma outra poderia ter chegado, porque assim, a cultura de fofocas e tudo, existe. Eu lembro de um caso, um pai ligou para mim e falou assim, pastor, fulano falou isso da minha filha, é mentira, tal, queria que os crentes, queria que o senhor resolvesse essa situação. Eu liguei para quem ele falou, falei assim, fulano, o pai da moça ligou, reclamou, tal. Você ouviu essa história onde? Para que você foi comentar? Aí ele falou assim, não, eu ouvi de Cicrano. Resumindo, eu fui puxar o fio. E assim, não era um telefone sem fio, porque era a mesma história sendo repetida. Mentira, mas sendo repetida a mesma história, os mesmos elementos. Eu cheguei na fonte. Cheguei no primeiro, né? Naquele que espalhou a história. Eu falei, cara, isso aqui é mentira. Você ouviu de quem? Não. Alguém comentou alguma coisa, eu presumi que era fulana. Então, assim, não há uma responsabilidade com a verdade. Então, a gente esquece, né? Que o pai da mentira é Satanás e tudo. Enfim, o que eu tô querendo trazer aqui é o seguinte. Há uma cultura de se contar histórias. E a igreja é o luzeiro do mundo, ela tem que ser o diferencial nisso. Ela tem que mostrar que há um caminho melhor. Então, se o meu perfil da internet ela reproduz coisas que não glorificam a Deus, voltando à questão do fim principal, é um problema. Por exemplo, eu falei, eu uso pouco. Eu uso para quê? Compartilhar programações da igreja, um versículo bíblico. É porque eu não entro muito, mas assim, um versículo bíblico, coisas da nossa editora, coisas do Telmídia. É para isso, divulgar coisas que eu acho que é interessante alguém assistir e participar, mas outros assuntos, por exemplo, a pessoa fala assim, não tenho tempo de evangelizar, tá o tempo todo na rede social. Já que usa tanta rede social, põe pelo menos um versículo bíblico. Põe um corte de alguma pregação. Sim. Mas não, alguns falam assim, mas quem é do meu trabalho, quem eu conheço, vai achar estranho, eu só posto sobre isso.
Não, mas você pertence a quem? Exatamente. Você está comprometida com quem? Eu acho que essa é a questão. E vai dia após dia. Tem rede social que eu já deixei de seguir, de pessoas que eu deixei de seguir. Sim, certamente. Porque não estava me ajudando em nada. Existe uma forma de usar a rede social que glorifica a Deus, que os cristãos deveriam fazer. Existe uma forma. Como também existe a forma que é contra e desonrar o Senhor. E a gente deve buscar fazer isso, né? Honrar o Senhor usando essa rede social. Isso não significa que você não possa rir, você não possa usufruir disso aí de outras formas, mas o ponto é como eu posso, no meu coração, sabendo que eu tenho que agradar a Deus e não agradar os meus desejos pecaminosos, usar essa rede para a honra e glória do Senhor, evitando, portanto, alimentar as paixões mundanas, mas sim podendo usar para a propagação do Evangelho, para poder testemunhar do Senhor. Isso é uma coisa que todos nós deveríamos estar bem atentos e, graças a Deus, temos plataformas como essa aqui, que serve exatamente para esse fim. Então, talvez agora você esteja assistindo esse vídeo, esse áudio, lavando sua louça ou dirigindo, né, com o carro, e você está podendo fazer esse uso aqui, consumindo esse produto para sua edificação. Você poderia estar consumindo outro produto que poderia estar servindo para não edificar, para te trazer mais desejos pecaminosos, mas não é seu caso. Então, é para esse tipo de coisa que a gente está aqui, para poder honrar e glorificar o Senhor nesse sentido. E é interessante porque o que a Bíblia ensina é a tal história, né? A Bíblia não fala de todas as coisas como nós falamos, ela de ciência, detalhes, mas ela traz informações básicas para nós em todas as coisas. Então, por exemplo, quando as Escrituras dizem lá em Filipenses, Paulo escreve aos Filipenses, diz que tudo que é puro ocupe a vossa mente, por exemplo, né? Então, eu fico pensando nos meus likes, nos meus apoios, no que eu estou vendo, está demonstrando se realmente há uma certa pureza. Eu tenho um cara aí no Instagram que eu gosto, que ele observa passarinhos. E ele grava os pios de passarinhos diferentes. Eu acho isso legal demais. Então, quando aparece lá, porque eu sigo o cara, né? Então, aparece, eu pego e coloco. Porque eu acho tão lindo aquilo que Deus fez. Acho não. Eu tô cheio de falar acho, que eu tô percebendo que eu tô precisando cortar e mudar esse meu costume. Eu entendo realmente que é coisa lindíssima e coloco. Aí eu reproduzo, mando pros outros, pessoas especialmente que gostam das questões da natureza. Beleza, estamos falando da criação de Deus, né? Coisas maravilhosas. Então, aí quando você começa a observar falando de coisas que tem a ver com vaidade, mesmo que não seja pecaminoso, mesmo que não seja pornografia, mas só vaidade, só vingança, só alegria na desgraça do outro, mesmo que seja um cara que, entre aspas, mereceu o que ele está passando. Então vai mostrando que está na sua mente. A sua mente, você não precisa postar só versículos bíblicos, você tem muita coisa maravilhosa que está de acordo com a palavra, é evidente. É a nossa base de tudo. Você pode colocar lá, de repente, uma frase de uma poesia maravilhosa, não tem problema isso. Mas tem que refletir o que está no seu coração. E, finalmente, né, o que a Bíblia também diz, se você falar assim, sim, não, eu não posso dar margem nenhuma para falar de coisas que não sejam absolutamente certas, sejam corretas. Então, você que está nos escutando, falando sobre mídia social, você que tem os seus programas, seja ele, seja o que for, eu acho que até o WhatsApp podia entrar nisso, num grupo também, mas enfim, o Instagram é mais conhecido, o Facebook, o Yahoo, tem muita coisa lá no Yahoo também que você pode colocar, o X, né? Então você põe essas coisas, mas cuide disso. Se você é uma serva de Deus, um servo de Deus, você está procurando fazer a vontade do Senhor, reflita isso na tua vida, na tua página, nas suas fotos, na sua aparência, né? Então procure fazer isso. O nosso tempo está no finalzinho ali do nosso tempo da propósito agora, mas é tão bom, Ronaldo, que legal que você está aqui com a gente. Obrigado. E eu espero que esse assunto, para você que está nos escutando ou nos vendo, que seja realmente, faça você pensar, refletir nisso, porque afinal de contas a gente fala que é teologia e fé para a vida, né? Então e para a glória de Deus. Então nós estamos falando de coisas que você precisa entender, não é só culto e levantar a mão lá num momento de cerimônia, mas é a sua vida no Senhor. Obrigado, Ronaldo. Legal estar aqui com você. Espero que a gente tenha outros privilégios como esse. Samuel. Foi muito bom. E quem tá em casa, assim, chegar um momento de ver aquela treta na internet, faz como o Esdras, né?
Vira, vai embora. Vai embora. Eu não tô aqui pra isso. Eu não tô Ou aqui você pra se isso. cancela, sai dessa, vai eu fazer não outra tô, coisa eu não na tô sua aqui vida. pra isso e sai da treta. Não. Uma vez eu isso passei aí. 2 meses e meio, cara, discutindo com um ateu pelo Facebook, pela timeline. Teve um dia que eu acordei, cara, o que é que eu tô fazendo 2 Pois meses é. e meio? E Paulo já tinha falado disso, né? Sai de discussão vazia. Você que está nos escutando, você tem medo de apoiar esse nosso trabalho aqui, você acompanha, baixa a plataforma, entra na plataforma Teomídia, teomídia.com, e lá você vai ver muita coisa. Nós temos conversas gostosas, nós temos blog, temos a rádio, tem tanta coisa boa. Entra lá, procura ver, baixa o aplicativo, é de graça, você põe aí e pode acompanhar. Se você quiser nos apoiar, melhor ainda. Então tem meio de você nos apoiar também, mas procura lá as informações e seja um apoiador, pelo menos nas suas orações conosco. Deus abençoe a todos. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Samuel, e até nos encontrarmos outra vez.